Jó, capítulo 39. Jó, capítulo 39. Jó, capítulo 39. Antes de Salmos, antes do livro de Salmos, Jó, Salmos. Jó, capítulo 39. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler só versículo 27 e versículo 28. Lembra que nós estamos falando sobre o lar, e eu acho que um dos melhores exemplos que pode ser usado sobre o lar, sobre cuidando dos filhos, é a águia. É a águia. E isso que eu quero pregar nesta noite. Jó capítulo 39, versículo 27 e 28. Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Abram rapidamente em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32, mantém seu dedo ali em Jó. Nós vamos usar esses dois textos. Deuteronômio 32. Versículo 11, diz assim: como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos na sua casa. Por favor, Senhor, usa-nos nesta noite. Fala aos nossos corações. Pai, que nós possamos realmente, Pai, ser usado por Ti. Eu não sou nada, mas sou grato pelo privilégio de poder ser usado por Ti, Pai. Fala aos nossos corações. E, Pai, que nós possamos ser firmes no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, Pai, os que nos visitam. Pai, que possam sentir bem aqui na nossa igreja. Em seu santo nome lhe peço, Pai, que o Senhor cresça e eu diminua. Em seu nome lhe peço. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Eu quero pregar nesta noite sobre este assunto. Pais, coloque os seus lares nas alturas. Um homem disse isso, e presta bem atenção o que ele disse. Esse homem disse isso: antes de casar, eu tinha 6 teorias sobre criando filhos. Hoje tenho 6 filhos e nenhuma teoria. Eu acho que chega um ponto na vida de nós pais que a gente chega a esse ponto. Antes de casar, ou quando a gente só está casado, não tem filhos, a gente sabe consertar todos os filhos dos outros, não é verdade? Até a gente ter os nossos próprios. Aí a gente vê que a gente não tem teoria nenhuma, né? E essa é a verdade. Antes de termos filhos, nós sabemos tudo. Eu lembro uma senhora na nossa igreja em Ribeirão, ela sempre aconselhava, nunca teve filhos, ela sempre aconselhava os outros: você precisa fazer isso com o seu filho, você precisa fazer isso com o seu filho. E não tinha filhos.
E eu achava estranho aquilo lá, né? Porque é uma coisa você ter filhos e aconselhar, e uma coisa é você não ter filhos e aconselhar quem tem filhos. Mas hoje nós vamos aprender com a águia. A Bíblia diz que a águia habita no cume do penhasco, em lugar seguro, onde faz sua morada. Ali nas alturas, ela faz o seu ninho dos seus filhos. Esse fato nos ensina algumas lições preciosas. A águia pode se tornar pedagoga para nós pais. Precisamos também colocar o ninho dos nossos filhos nos lugares altos, longe dos predadores. A águia, ela procura no pico da montanha o lugar mais alto, onde ela pode colocar o seu ninho e onde seus filhos vão ser seguros. Precisamos também fazer isso com os nossos filhos, com os nossos lares. Colocar em lugares altos, longe dos predadores. Vivemos cercados de muitos perigos. A televisão, a internet, amizades, falta de valores absolutos e as filosofias prevalecentes neste mundo tenebroso que conspiram. Eu disse hoje de manhã, nós estamos vivendo num mundo perigoso. Perigoso. Lembra que algumas semanas atrás, se você estava na escola dominical, eu falei que nós devemos nos preparar sobre perseguições? Eu não sei se vocês viram, eu mencionei isso hoje de manhã, mas lá nos Estados Unidos, um jovem de 26 anos, entrou numa escola, alinhou alunos e perguntou um por um se ele era cristão ou não. Os cristãos, ele dava um tiro na cabeça. Naquele dia ele matou 9 cristãos. Onde nós estamos colocando os nossos filhos? O que nós estamos deixando os nossos filhos ver? Precisamos estar atentos para proteger os nossos filhos dos predadores. Como a águia pode ensinar os pais nesse bendito ministério de educar os filhos. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para os irmãos que nós devemos proteger nossos filhos, nosso lar, colocando o seu lar em lugares altos. Pais, vocês são como uma guarda das fontes. O presidente americano Abraham Lincoln disse isso. As mãos que balançam o berço movem o mundo. Sua presença, seus conselhos, sua proteção são fundamentais para o êxito de seus filhos. Eu sei que hoje em dia o pai e a mãe têm que trabalhar, eu sei disso. Hoje é inevitável isto. Infelizmente. Porque muitas vezes as escolas que educam os nossos filhos. Eu lembro na nossa escola em Ribeirão Preto,
Pais vindo e dizendo assim: meu filho já foi expulso de 3, 4 escolas, será que aqui vocês aceitariam eles? E será que pode ajudar meu filho e tal? E eu já até conversei com um desses jovens que deu tanto problema, e deixa eu dizer, mas o nosso dever como pais, irmãos, é de colocar o nosso ninho lá nas alturas, como a águia faz, proteger os nossos filhos dos predadores. Você precisa estar atento para saber quem são os amigos dos seus filhos. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Vocês que têm adolescentes, fique de olho. Quem são os amigos dos seus filhos? Já viu aquele desenho? Fique de olho. O que é isso? É colocando o seu ninho nas alturas. Ninho nas alturas. Com quem os seus filhos andam, onde estão indo e que horas chegam em casa, você precisa saber o que eles veem na televisão, em que mares navegam na internet. Você precisa proteger seus filhos dos perigos que conspiram constantemente contra eles. Hoje em dia tem tudo para ser contra os seus filhos. Assisti no jornal ontem, eu e minha esposa, de adolescentes. Ele tinha 17 anos, irmão Antônio. E no Skype, ele com outra moça estavam conversando. E ela, essa conversa íntima, ela começou a tirar as roupas e mostrou os seus seios. E aí, com isso, ele tirou foto e começou a divulgar na internet. Naquela mesma semana, aquela moça se suicidou. É isso que os seus filhos estão vendo na internet. Coisas assim. Precisamos protegê-los disso. Precisamos fazer o nosso melhor para proteger. Posso ser sincero? Não deixe seu filho ver internet dentro do quarto sozinho. Posso aconselhar? Teu filho quer ver internet? Coloque ele na sala onde você pode ver o que ele está vendo. Amém? Diga amém, amor. Alguma coisa. É verdade. Proteja os seus filhos. Aquela águia, ela vai no mais alto cume e ela coloca ali, porque ela protege seus filhos de todo predador que possa passar ali. Então, primeiro, proteja seus filhos colocando seu lugar nos lugares mais altos. Segundo, ensina seus filhos pelo exemplo e não apenas por palavras. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, diz: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Quando os filhotes da águia precisam sair do ninho, ela começa a voar sobre o ninho. E ela voa muitas vezes sobre o ninho. E aquelas águiazinhas estão olhando para sua mãe, como se dizendo: então é assim que faz. O que a mãe está fazendo? Ela está voando sobre o seu ninho, ensinando para os seus filhos e sendo o exemplo. O exemplo, irmãos, não é apenas uma forma de ensinar, é a única forma
eficaz de fazê-lo. Ensinamos mais com a vida do que com palavras. Devemos ensinar os nossos filhos no caminho e não apenas o caminho. Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina, educa, mostra. Essa palavra educa é mostrar para o seu filho o caminho que ele deve andar. Irmãos, é muito fácil nós sentarmos numa mesa e dizer: eu quero que você faça isso, isso e assado. Eu quero que você faça isso. E muitas vezes ele sai dali, conhecendo muitos adolescentes e crianças, eles ouviram mais ou menos uns 2,5% do que você ouviu, você falou. E ele vai sair dali e falar assim: como é que é mesmo? Como é que o senhor quer que eu faça? E muitos pais se desesperam. Ao invés deles se levantarem e voar sobre a ninhada e dizer: é assim que se faz, é assim que deve fazer para andar no caminho reto. Educa a criança, mostra para a criança. Ensine seus filhos pelo exemplo e não apenas por palavras. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, eu leio para os irmãos, diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que isso está fazendo? É como a águia, ele está voando sobre a ninhada para ensinar. Ensine seus filhos, por exemplo, e não apenas por palavras. Terceiro, ouse disciplinar seus filhos, pois a disciplina é um ato responsável de amor. Você sabe que os filhotes da águia passam um tempinho, eles fazem assim. Sabe de uma coisa? É gostoso aqui na ninhada. Nós ficamos aqui deitados o dia todo e a mamãezinha vem, sai, vai procurar comida e ela traz e põe bem na nossa boca. Ah, que vida boa! Mas é dito que a águia, quando ela vê que está na hora dos filhos delas aprenderem mais sobre a vida, tem uma pernugem que vai e faz aquele ninho confortável. Porque debaixo do ninho são vários pauzinhos que tem pontinhas doídas. E aquela águia, ela vai e diz assim: está na hora de aprender sobre a vida. Aí ela tira uma pergunta. Aí uma águiazinha diz: ah, mano, isso aí eu estou tentando fazer. Tira uma pergunta ali. Ai, olha que volta, mãe. Foi. Ela vai, tira mais. E aquela água, ela
vezes, irmãos, nós deixamos os nossos filhos confortável, e aquela águia, ela tira a pernugem dele e deixa apenas os espinhos para acicatar os filhos. Deixa eu dizer, a superproteção aos filhos não os equipa à vida. Os pais precisam dar aos filhos não o que eles querem, mas o que eles precisam. A águia, ela vê que está na hora daquelas aguinhas começarem a reagir. Ah, pastor, mas nossa família é assim mesmo. Nossa vida toda, meu pai foi assim, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu tatatataravô e meu tatatataravô. Foi assim. E nós não vamos mudar. Exatamente. Talvez você não pode mudar seus ancestrais, mas você pode fazer algo com seus descendentes. Meu pai sempre foi assim. E daí, se ele faz o erro, você pode fazer o erro? Então vamos sair roubando aí. Não, nós precisamos ensinar nossos filhos o que é correto. O rei Davi colheu muitas derrotas na criação de seus filhos por não ter coragem de confrontá-los. 1 Reis 1,6 diz: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Por que fizeste? Ele nunca perguntou isso. Ele nunca confrontou. Ah, pastor, eu vou deixar ele aprender sozinho. Não. Ele precisa de um pai e uma mãe que mostrem o que é certo. Amém, irmãos? O que é certo. O sacerdote Eli perdeu seus filhos por não corrigi-los. 1 Samuel 3,13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele diz, o castigo de Deus está sobre a sua casa. Sabe por quê, Eli? Porque você nunca corrigiu seus filhos. Que possamos ensinar nossos filhos. Provérbios 3, 11 e 12 diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Pais precisam dosar disciplina. Eu sei, irmãos. Tem pais que não dosam disciplina. A vida toda é só disciplina, repreensão, repreensão, repreensão e nunca há encorajamento. Isso é errado também. Precisa ter encorajamento também. E quarto e último lugar. Não desista nunca de seus filhos. Eles devem ser seus discípulos. Eles precisam de você. Precisam de pais que invistam seus filhos. Tenham paciência com seus filhos. Que jamais abram mão dos seus filhos. Deixa eu dizer, eu não abro mão por nada do meu filho. Ele é meu filho. Pode dizer o que quiser. Eu nunca vou desistir dele.
Irmãos, deixa eu dizer, tem muitos crentes ruins lá fora. Você sabia que tem crentes que estão dizendo assim hoje? Filho do pastor Terio. Olha o jeito que ele prega. O filho dele nem vai na igreja. Eu sei que tem crentes assim. Mas sabe de uma coisa? Eles já desistiram. Mas eu nunca vou desistir do meu filho. Eu nunca vou desistir. E vou continuar pregando da mesma maneira que eu sempre prego. Irmãos, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. E cuidar da minha família. Eu nunca vou desistir. Deixa eu dizer, mãe, pai, nunca desista de seus filhos. Nunca. Tome o exemplo da águia. Pais precisam perdoar seus filhos. Jamais abrir mão de vê-los em pé, restaurados, vitoriosos, bem-aventurados na vida. Salmo 127:4 diz: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Um filhinho, uma noite veio a seu pai confessar o erro que fez. E aquele garotinho ajoelhou do lado do seu pai, ao lado dos pés do pai, e orou assim: Deus, faça-me um homem como meu pai, sábio e forte. Eu sei que o Senhor pode fazer isto. Em nome de Jesus, amém. Levantou, foi para sua cama. Depois de um tempo, aquele pai foi para a cama do seu filho, ver se ele estava dormindo. E quando ele viu que ele estava dormindo, aquele pai ajoelhou ao lado da cama e disse assim: Deus, faça-me como meu filho, com um coração puro e alegre, e que confie em Ti e tenha uma fé sincera. Nossos filhos são assim. Eles querem ver um pai forte, sábio, mas nós temos que ser como filhos, com coração puro, alegre e fé sincera. Um grande pregador, e eu já estou terminando, chamado Emor Dinhan, já li vários livros dele, deu essa estatística que dá medo. Ele diz: após a idade de 35 anos, somente uma pessoa de 50 mil pessoas aceitam Jesus Cristo. Olha só, depois dos 35 anos, somente uma pessoa de 50 mil pessoas. Aí ele não parou por aí. Ele falou: depois dos 45 anos, somente uma pessoa de 300 mil pessoas aceitam Jesus Cristo. Depois dos 45 anos. Aí ele disse isso. Após a idade de 75 anos, somente uma pessoa de 700 mil pessoas aceitam Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, pai. Agora que seu filho é pequeno, é hora de educá-lo na casa de Deus e apresentar Jesus Cristo. Porque depois que ele tiver 35 anos, talvez é tarde demais.
entre 50 mil. 45 depois, entre 300 mil. Depois 75 anos, entre 700 mil pessoas aceitam Jesus Cristo. Leve seu filho a Jesus Cristo. Irmãos, vamos levar nossos lares lá nas alturas, lá em cima, onde os predadores não podem pegar. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.